Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical no projeto Auxílio ao Mestre. Este projeto tem como objetivo único edificar, ajudar, auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Trata-se de um projeto voluntário, sem fins lucrativos, de caráter pessoal e não institucional. Eu tenho feito esse trabalho e continuarei fazendo, no temor de Deus, na direção do Espírito Santo e com as suas orações. E eu conto com a sua oração, com a sua ajuda, com o seu apoio. Amado, hoje estaremos estudando a última lição desse primeiro trimestre. Estudamos nesse primeiro trimestre, esses primeiros 3 meses do ano, a carta aos Hebreus. É impressionante quando estudamos esta carta e percebemos o quão atual ela está. Os assuntos tratados há mais de 2000 anos dentro daquela comunidade são assuntos pertinentes que nós vivemos na nossa sociedade hoje. E hoje estaremos estudando a lição de número 12. Exortações finais na grande maratona da fé. O comentarista, ele pegou um trecho da carta aos Hebreus em que ele usa uma linguagem, uma metáfora, uma analogia, como a caminhada cristã sendo uma grande maratona. E foi muito boa a colocação do escritor aos Hebreus, inspirado pelo Senhor. Uma coisa que tipifica, representa a nossa caminhada de fé, é uma grande maratona, é uma corrida a longa distância, onde deve prevalecer a força, a coragem, a determinação, a perseverança e a vontade de concluir esta maratona. Todavia, não é todos que cruzarão a linha que alcançarão o prêmio, porque existem regras dentro de uma maratona. Alguém pode correr uma maratona e ser desclassificado na hora de chegar, ou na linha de chegada. Vamos lá, primeiro tópico da nossa lição: a corrida proposta. Nesse primeiro tópico, nós estaremos falando exclusivamente acerca da corrida, a carreira que nos foi proposta, estabelecida pelo próprio Deus. Estamos numa maratona, e uma maratona, ela envolve paciência, preparo e dedicação. Vamos lá, subtópico de número 1. O exemplo dos antigos. A todo momento surgem inovações, pessoas que agem como se tivessem descoberto a fórmula secreta da conquista, da cura e da prosperidade. Entre o certo e o duvidoso, é preciso voltar a atenção para aqueles que já concluíram a grande maratona e se sagraram vencedores. A persistência e não as inovações é a principal característica dos vencedores. Qual a principal característica deixada pelos antigos? Poderíamos falar aqui inúmeras características. Eu destaco a persistência. Não são as inovações. A persistência.
Eles persistiram naquilo que acreditavam. Eles morreram por aquilo que eles acreditavam. E nós vivemos um tempo de inovações. Inovações teológicas, interpretações teológicas, linhas de correntes, muito contrárias àquilo que foi estabelecido por aqueles que participaram dessa maratona e que encerraram a carreira como vencedores. Há muitas ideologias e filosofias introduzidas dentro de muitos segmentos cristãos, principalmente no movimento cristão evangélico pentecostal. Pessoas que se apresentam como portadoras de uma visão, de uma revelação, com uma inovação, dando a sensação que eles descobriram a fórmula da prosperidade, a forma de alcançar a vitória, a forma de alcançar a cura, sempre com inovações. Então, eu faço essa colocação, que entre o certo e o duvidoso, o que é o certo? Certo para mim é o apóstolo Paulo, certo para mim é Pedro, o escritor aos Hebreus, foram aqueles que morreram, que lutaram, que venceram. Como Paulo dizia, combati um bom combate, encerrei a carreira e encerrei a fé, guardei a fé. Então, Paulo, ele é um modelo a ser observado. Então, meu amado, há muitas inovações, mas entre o certo e o duvidoso, eu fico com aqueles que realmente provaram, começaram e encerraram esta carreira com a chave de ouro, do que eu me apegar a pessoas duvidosas. Há muitas pessoas que introduziram aí uma nova visão, uma inovação e hoje não estão nem mais servindo a Deus, estão desviados, perderam-se, alguns morreram no pecado, alguns morreram no estado miserável. E a maior característica do vencedor está na persistência e não na inovação. Vamos prosseguir? Eu deixo aqui a dor versus conquista. Todo atleta de maratona trava uma batalha interna. Há momentos em que o corpo quer parar. O cansaço, a fadiga e a dor dizem que é hora de parar. É nesse momento que o atleta diz para si mesmo: a dor é passageira, porém a conquista é eterna. Não há conquista verdadeira sem dor, sem sacrifício, sem renúncia, sem envolvimento, sem comprometimento. Todo atleta que participa de uma maratona, em dado momento, o corpo vai dizer: eu estou cansado, eu não aguento mais, eu quero parar, eu estou com fadiga, eu estou sentindo dor. Isto é o corpo gritando. Mas lá dentro, na mente do atleta, ele diz consigo mesmo: a dor, ela é passageira, a dor, ela é real, a dor é intensa, ela não pode ser ignorada, mas a dor, ela pode ser superada, porque a dor é passageira, mas a conquista, esta é eterna. Meu irmão, vale a pena superarmos a dor, o cansaço, a fadiga, os fracassos, as derrotas e prosseguir adiante, porque tudo isso é passageiro, mas aquilo que nos aguarda é eterno. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da salvação. Meu amado, a nossa conquista, a maratona que estamos correndo, o prêmio maior será entregue pelas mãos do próprio Deus. E naquele momento, toda dor, toda angústia, toda tristeza, toda tribulação, toda frustração, toda decepção, todo dissabor terá sido passageiro. Atenha-se àquilo que é eterno e não àquilo que é passageiro. Vamos prosseguir? Subtópico de número 2. O exemplo de Jesus. Não basta começar, é preciso terminar.
É preciso ir além do campo das intenções. Jesus em nada foi favorecido por ser o Filho de Deus. Deus prometeu o céu para todos que cruzarem a linha de chegada. Em seu Filho, ele deixou claro que não seria fácil, mas seria possível. O exemplo de Jesus é o exemplo que serve para todo cristão. É um modelo a ser seguido. Ele é a estatura do varão perfeito, e não aqueles que se dizem portadores de uma unção, de uma inovação, de uma revelação. O modelo e o padrão é Cristo. Cristo também participou desta maratona. Ele em nada foi favorecido por ser o Filho de Deus. Ele carregou a cruz, coroa de espinhos, foi cuspido, humilhado, padeceu ali perante a mão de ímpios, foi injustiçado, caluniado, mas ele não cedeu. Em tudo ele permaneceu fiel. Cristo não ficou dentro do campo das intenções. Ele tinha como objetivo maior alcançar o gênero humano. Mas ele não ficou apenas no campo das intenções. Ele foi para o campo da ação. Há pessoas que querem servir a Deus somente dentro do campo da intenção. Quando vêm as dificuldades, quando vêm as adversidades, quando vêm os problemas, ele foge, ele desanima. Mas em Cristo eu observo que Deus estabeleceu um modelo dizendo que não seria fácil para ninguém cruzar a linha de chegada. É por isso que Jesus afirma que os céus é tomado por força. É por aqueles que se esforçam, não para a salvação, mas para defender e proteger a fé que ele recebeu de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus, ele prometeu a coroa da vitória para todos que cruzarem a linha de chegada. Porém, ele em momento nenhum disse que seria fácil, mas ele nos assegurou que seria possível. Amém, meu querido? Então, olhemos para Cristo. Ele venceu. E se nós seguirmos os passos dele, nós também venceremos. Vamos, então, para o subtópico de número 3. O exemplo da igreja. O autor deixa claro que os cristãos em vários lugares estavam passando por muitas perdas, prejuízos materiais e até mesmo o martírio. Andar com Deus pode ser muito perigoso em dado momento. Terrível mesmo será viver uma eternidade distante do Criador. O escritor aos Hebreus, ele deixa claro para os leitores que eles ainda não haviam resistido até o sangue, porque muitos cristãos contemporâneos do escritor aos Hebreus, eles morreram por aquilo que acreditavam, como foi o caso de Tiago, como foi o caso de Estevão e tantos outros heróis da fé. Eles morreram por aquilo que acreditavam. Então, andar com Deus muitas vezes envolve perda, prejuízos materiais e às vezes enfrentar a própria morte. Andar com Deus pode ser perigoso em dado momento. Estevão experimentou isso, Tiago experimentou isso e tantos outros experimentaram. É perigoso andar com Deus. Quem pensa que andar com Deus é viver longe dos problemas, longe das dificuldades. Venha para Jesus e sua vida vai mudar. Tudo vai virar mil maravilhas. Isso é um marketing falso, que nem Jesus ensinou. Jesus, ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É perigoso andar com Deus. Porém,
Pior do que o perigo de ter que andar com Deus e estar sujeito a essas situações de perigo, é ter a certeza de que vai passar uma eternidade distante do Criador. Isto sim é terrível. Isto sim é algo insuportável de caber dentro da minha consciência, do meu entendimento, que eu vou passar uma eternidade. Eu prefiro passar uma vida aqui, correndo riscos e perigos, por fazer a vontade de Deus, do que não fazer a vontade de Deus e viver segundo o curso deste mundo. Viver aqui mil maravilhas, provar todos os deleites, todos os prazeres que este mundo oferece. E na eternidade, viver na distante do Criador, morando no lago de fogo eterno e tendo como vizinho Satanás e todos os seus anjos, todos os demônios. Meu amado, diante desta verdade, eu corro todos os riscos, todos os perigos e me apego ao exemplo da igreja do passado, que lutou, que guerreou, que tombou, morreu aos pés do Senhor, mas ressuscitarão para receber de Deus a sua coroa. Vamos prosseguir. Tópico de número 2, corredores bem treinados. Nesse tópico, nós iremos destacar que esses corredores que participam dessa maratona, eles precisam ser treinados, preparados para enfrentar esta maratona, que é desgastante, dolorosa e envolve disciplina, dedicação e comprometimento. Do contrário, muitos podem iniciar a corrida e parar no meio do caminho. Vamos lá? Subtópico de número 1. Respeitam limites. Muitos cristãos possuem uma fé que não é cristocêntrica. Creem num evangelho destituído da cruz, destituído da pureza e santidade. Os mesmos agem como se no final Deus dará um jeitinho de burlar as regras por ele estabelecidas e introduzir todos no céu. Isto em detrimento daqueles que obedeceram todas as regras. Esta corrida, esta maratona, ela existe regra. Não é todo aquele que inicia esta maratona que vai cruzar a linha de chegada de qualquer jeito. Existe o padrão, existe norma, código de conduta que está estabelecido na palavra de Deus. Mas o que me admira são alguns corredores dessa maratona que estão correndo esta maratona e possuem uma fé que não é uma fé cristocêntrica. O que é uma fé cristocêntrica? É uma fé onde Cristo é o centro dela. É uma fé baseada naquilo que Cristo disse. Jesus, ele disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ou seja, crer em Cristo não é um crer comum, é crer segundo aquilo que ele ensinou, que ele estabeleceu, os padrões que ele determinou. Mas há pessoas que creem no Evangelho destituído da cruz. Jesus diz, que ele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Existem corredores que querem correr sem a cruz. Esta maratona proposta por Deus só pode correr quem estiver carregando a sua cruz. É por isso que é uma maratona difícil. Por que você acha que foi difícil para Jesus chegar até o Gólgota, com aquela cruz nas costas? Há corredores que estão correndo, que jogaram a sua cruz de lado. Para uns, a cruz é pesada e para outros não existe nem cruz. Também possuem uma fé
destituída da pureza e santidade. A pureza e santidade são qualificações, atributos e características dos corredores desta maratona. Estas pessoas que vivem desta forma, um evangelho sem cruz, um evangelho sem pureza, um evangelho sem santidade, parece que eles acreditam, têm uma fé louca, uma fé que não é bíblica, parece viver de uma forma como se Deus, no final, desse um jeitinho brasileiro de burlar todas as regras. Nós, brasileiros, burlamos regras, não é só lá em Brasília. Nós damos um jeito de furar a fila de banco, pede alguém que está na frente, nós damos jeito de furar fila no trânsito, quando a gente vai passando, fazendo aquele zigue-zague, de fazer ultrapassagem perigosa, nós tiramos vantagem quando recebemos uma multa de trânsito e temos um parente, um familiar que consegue entrar no sistema e dar um jeitinho, consegue aposentar sem estar qualificado para estar aposentado, tirar vantagem do seguro-desemprego, do Bolsa Família. Então nós temos um jeitinho brasileiro de burlar as regras. E há pessoas que estão dentro da igreja que parece que acreditam que no final Deus vai dar um jeitinho, mesmo apesar dele não ter carregado a cruz, mesmo apesar dele não ter vivido uma vida de pureza, mesmo apesar dele não ter vivido uma vida de santidade, no final, Deus vai colocar eles lá dentro porque eles são os queridinhos de Jeová, são os queridinhos de Jesus. E isto é em detrimento daqueles que carregaram a sua cruz, daqueles que se separaram do mundo, do pecado, que viveram em novidade de vida, em santidade. Meu irmão, vamos ser sinceros. Esta fé, até Satanás gostaria de ter. Até os demônios gostariam de ter. Porque esta fé aí, até os demônios devem acreditar nela. Até os demônios gostariam de ter esta fé. Que no final não haverá o inferno, não haverá o trigo joio, não haverá as virgens loucas, só as virgens prudentes. Que no final não haverá lago de fogo, condenação, juízo final. Haverá somente as bodas do Cordeiro e o galardão. Meu amado, precisamos participar dessa maratona, mas observar as regras. Quem corre essa maratona tem limites, precisa respeitar as regras. E há pessoas que vivem uma fé que não é bíblica ou tampouco cristocêntrica. Eu quero deixar aqui um texto bíblico para fundamentar o que eu estou dizendo. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Se nós estamos nessa maratona, que só pode ser corrida carregando uma cruz, calçado os pés da pureza e a santidade, vestido com o manto da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. Este é o uniforme do atleta. Não dá para participar e ganhar o prêmio se não observarmos as regras da competição. Vamos prosseguir? Subtópico de número 2. Mantém a mente limpa. A parábola do trigo e o joio ensina que ambos ocupavam o mesmo ambiente, mas não foram plantados pela mesma pessoa. É preciso ter em mente que nem todos que estão na igreja possuem as características de um cidadão do céu. É preciso saber definir quais serão nossos referenciais de conduta e moral na igreja. Observe comigo a parábola que Jesus contou, a parábola do trigo e o joio.
Veio o dono da propriedade e plantou o trigo na sua propriedade, que representa a igreja. Porém, veio o inimigo, o adversário desse proprietário, e introduziu no mesmo espaço o joio. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente, que dentro da igreja sempre haverá o trigo e o joio. Às vezes tem mais trigo do que joio, ou às vezes tem mais joio do que trigo. Eu não importo com isso. O importante é que eu seja o trigo. E os outros, meu irmão, que cuidem. E eu oro para que eles sejam trigo e não joio. Então, ambos cresceram no mesmo ambiente, mas não foram plantados pela mesma pessoa. Há pessoas que estão na igreja que não foram quebrantadas, movidas pelo Espírito Santo. Há pessoas que estão na igreja enviados pelo inimigo para perverter a verdadeira fé, para causar escândalo. E esse tempo que nós vivemos da igreja, a igreja experimentando um momento de sucesso, popularidade, a igreja sendo exposta em redes sociais, todo mundo quer ser famoso, faz piada de crente, palhaçada com Bíblia, faz de tudo para chamar a atenção. Então você precisa ter em mente que nem todos que estão na igreja possuem características de cidadão do céu. Isso é um fato. Nem todos que lá estão têm a característica de um cidadão do céu. O cidadão do céu, ele tem caráter, ele tem testemunho, ele anda em novidade de vida. O cidadão do céu, ele não procura aplauso, ele tem uma consciência limpa, uma mente pura, uma mente transformada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então você precisa, no meio desse contexto da sua igreja, eu vou sair desta igreja que tem muita gente problemática. Você é um dos problemáticos. Eu sou uma pessoa problemática, porque eu sou pecador. Eu tenho meus pecados, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas imperfeições. A questão é, eu vou sair da igreja porque lá tem pessoas problemáticas? Não, eu vou permanecer na igreja. Agora, eu fico observando que há pessoas que se desviam, que vão para o pecado e justificam estarem desviados fora da comunhão, porque lá na igreja tem pessoas que têm duas caras, tem pessoas hipócritas, tem pessoas que estão lá que estão em adultério, estão no pecado, na fornicação, tem pessoas que estão lá que têm prática homoafetiva. Na igreja nós vamos encontrar de tudo, porque na igreja tem trigo e tem joio. Aí ele justifica o fracasso na fé por causa do mau exemplo e testemunho de obreiros, de pastores e de pessoas que estão inseridas dentro da igreja. Meu amado, isso aí é uma nuvem, uma bomba de fumaça. Isso aí é desviar a atenção para outros, para terceiros. Agora, por que quem cai? Ele sempre tem como referencial os podres, os problemáticos da igreja. Então, é preciso definir quais serão os seus referenciais na igreja de conduta e de moral. Eu tenho pessoas na minha igreja, para a glória de Deus, que são para mim um referencial de conduta, referencial de padrão, de moral, de ética, de honestidade, de pureza, de vida com Deus. Estes são os meus referenciais, pessoas que são melhor do que eu, espiritualmente falando, pessoas que são um exemplo. Eu não estou falando de cantor famoso não está do meu lado nas dificuldades. Eu não estou falando das estrelas do evangelho, eu não estou falando de pessoas que ganham rios de dinheiro, dando palestras aqui e acolá. Amém, você está sendo usado por Deus. Não estou me referindo a estes, estou falando de pessoas que estão próximas de você. Pessoas que são o seu referencial. Quais são os seus referenciais? Meu amado, o meu referencial define o modelo de cristão que eu quero ser. Se eu tenho um modelo, pessoas que andam com Deus, que têm vida com Deus, eu quero ser semelhante a eles. Há um ditado que diz o seguinte: ande com os maus e será pior do que eles. Ande com os bons e será
semelhante a eles. Eu prefiro andar com os bons, me ter como eles como os meus referenciais. Quanto àqueles que são problemáticos, estes fazem parte da minha oração, mas não do meu cotidiano, do meu dia a dia, porque eu não quero tê-los como referencial de convívio no meu dia a dia, porque nós podemos ser influenciados através do estilo de vida pecaminoso e vergonhoso daqueles que não andam com Deus. Amém? Vamos prosseguir. Subtópico de número 3. Valorizam as coisas espirituais. O imediatismo, característico da atual sociedade, tem influenciado muitos púlpitos e cristãos. Para os tais, o que realmente importa é o aqui e o agora, o que se pode adquirir e os prazeres disponíveis. O verdadeiro cristão não é influenciado por tal ideologia, antes consegue detectar o perigo e influenciar os mais desavisados e desapercebidos. Nesses dias que nós estamos vivenciando, o cristão, na era da pós-modernidade, assim intitulado por alguns filósofos, pensadores e acadêmicos, nós observamos que uma das características dessa atual sociedade é o imediatismo. Esse movimento ou essa ideologia, ela tem como visão que o importante é o aqui e o agora. Não se faz nada hoje pensando daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos ou na eternidade. Esse imediatismo leva esta sociedade a ser uma sociedade hedonista, preocupada somente com seus prazeres. E esse imediatismo, ele tem levado muitos cristãos a acreditarem que tudo tem que ser agora. Você tem que orar de manhã e Deus responder na parte da tarde. Para essas pessoas, o importante é o que eles podem comprar, os seus prazeres, os seus deleites, as suas realizações pessoais egoístas, sem visão de reino. Para eles, o importante é aquilo que está disponível agora, porque o amanhã é incerto. Agora, o verdadeiro cristão, aquele que é cidadão do céu, que tem a característica do cidadão, aquele que está participando dessa maratona, carregando a sua cruz, vestindo as vestes da pureza, da santidade, ele não se deixa levar por essa ideologia. Talvez estou falando para pessoas que não irão concluir uma faculdade, não serão empresários, não terão carro 0 quilômetro, não serão prósperos nessa terra, mas têm visão da eternidade das coisas espirituais. São aqueles que adoram, cantam para Deus na sua igreja, sem necessariamente preocupar em lançar um CD, um DVD. Tudo hoje gira em torno do dinheiro. Tudo hoje gira em torno da visibilidade e da curtição e de ganhar dinheiro. Meu amado, onde está a visão espiritual do plantar aqui para colher na eternidade? Então, o verdadeiro cristão, ele não se deixa levar por esta ideologia. Antes, ele consegue detectar o perigo e consegue desviar, chamar a atenção e exortar aqueles que estão desavisados e desapercebidos. Pessoas que são totalmente materialistas, pessoas que espiritualizam a vida a partir das suas conquistas. Se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho um bom estudo e uma faculdade, é porque eu tenho o favor de Deus.
A geração de Noé cometeu esse mesmo equívoco, confundindo a graça, o favor imerecido de Deus, ou graça comum, com graça salvadora. Meu amado, nós precisamos detectar esse perigo dessa ideologia e do imediatismo pregado nos muitos púlpitos, que apregou a realização, o triunfo e o sucesso da igreja aqui, enquanto os escritores da palavra de Deus que participaram dessa maratona, eles falam da igreja perseguida, a igreja martirizada, a igreja humilhada, a igreja que não será honrada aqui, mas será coroada e honrada lá na eternidade. Então nós temos a responsabilidade de chamar a atenção daqueles que estão desavisados e desapercebidos. Daí a importância do seu papel, professor e professora da escola bíblica dominical, de orientar a sua classe, orientar os irmãos a fazer com visão de reino, de eternidade, e não necessariamente serem coroados, honrados, valorizados e reconhecidos aqui neste mundo. Eu deixo aqui um texto para fundamentar o que eu estou dizendo. Está lá em Provérbios, capítulo 24, verso 11. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. A princípio, esse texto, quando nós lemos, se aplica às pessoas descrentes, aqueles que estão lá fora, que precisam ser alcançados, que estão destinados à morte espiritual, à matança, ao juízo final. Se pudermos, vamos pregar, vamos testificar para essas pessoas. Porém, esse texto, ele se torna hoje mais do que real e verdadeiro dentro do contexto da igreja. Hoje o desafio não é somente ganhar as almas lá fora, mas é salvar aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão equivocados com o seu estilo de vida, aqueles que estão debaixo do juízo, da maldição, aqueles que participam da Santa Ceia com mágoa, com ódio, com inveja, pai que não conversa com filho, irmão que não conversa com irmão. Ou seja, nós hoje temos um grande desafio de despertar, estimular a fé daqueles que estão dentro da casa de Deus, como fez o escritor aos Hebreus. Ele escreve a sua carta destinada para crentes que estavam na igreja e que estavam equivocados acerca da fé cristã. Amém, meu amado? Encerramos aqui então o tópico número 2 e já vamos para o tópico de número 3 da nossa lição, a corrida final, exortações finais. Nesse tópico, nós falaremos de algumas observações, algumas exortações que precisam ser levadas em consideração em se tratando dessa maratona, dessa corrida que nós estamos participando. Vamos lá? Subtópico de número 1. Valorizar a liderança. Os pastores e líderes são dádivas de Deus à sua igreja, os quais devem ser honrados enquanto pregarem e viverem aquilo que pregam. O trabalho e o tempo precedem a honra. Muitos se intitulam pastores motivados pela honra e o prêmio. O excesso de honrarias já acabou com o ministério de muitos homens de Deus. Observa, os pastores, eles são dádivas de Deus, são cargos, dons, ministérios que Deus concedeu à igreja. O pastor, ele é o anjo da igreja,
ele é aquele que é responsável de ensinar a palavra de Deus, de pregar, de zelar, de cuidar, de administrar, de gerir a igreja, trabalhar com família, trabalhar com jovens, com adolescentes. Ou seja, isto aí é um homem que Deus levantou para cuidar, é um homem de Deus. E esses pastores, a liderança, ela precisa ser respeitada, valorizada, dar a esses homens a devida honra e estima que eles merecem. Quando eles nos chamarem a atenção e formos exortados, tenhamos humildade para ouvir o que esses homens de Deus têm para dizer. Agora, eu deixo bem claro que os pastores, eles podem ser e devem ser honrados enquanto eles pregarem e viverem aquilo que eles pregam. Não adianta pregar bonito aí em Camboriú, pregar nos Gideões, pregar bonito nos congressos, pregar bonito em festividade, mexer com a emoção das pessoas e não viver nada daquilo que prega. Há relatos de pastores que pregam sobre o uso de álcool, de cocaína, de heroína, que mexe com a emoção das pessoas. E aí, eu vou dar honra a uma pessoa dessa? Então eu tenho que saber discernir aquele que é um homem de Deus autêntico, verdadeiro. Dá a ele a devida honra, porque ele é uma dádiva de Deus. Mas, como há o trigo e o joio, então também há pastores verdadeiros e aqueles que se intitulam pastores. São aqueles que se fazem pastores, aqueles que forçam a barra para serem consagrados ao ministério, porque são da cozinha do pastor, do presidente do ministério. Então, o trabalho, ele vem antes da honra. O trabalho, ele vem antes da honra e o prêmio. A pessoa não mostrou nada, nunca fez nada e já é consagrada ao ministério. Então, primeiro vem o trabalho e depois vem o prêmio e a honra. Outra observação que eu faço, que o excesso de honrarias já acabou com o ministério de muitos homens de Deus. Se você tem um pastor que é um homem de Deus, ore por ele, ore pela sua família, ore pelo seu ministério, mas tome o cuidado com o excesso de honras, com o excesso de elogio, com o excesso de bajulação. Pastor, ele precisa ter tratado em autoestima, mas o excesso de honra, de idolatria, vamos falar que há pessoas que ficam idolatrando homens pecadores, já foi a razão do fracasso e da queda de muitos homens de Deus. O problema não é quem elogia, o problema não é quem honra, o problema é aquele que recebe, é aquele que se deixa ficar vaidoso, soberbo, prepotente, arrogante, como foi o caso do pastor americano Jim Swaggart, que lá nos Estados Unidos, nos anos 80, já pregava o evangelho em rede mundial de satélites. E ele acabou tendo um deslize moral e aquilo foi uma derrota muito grande para o seu ministério. Temos também pastor Billy Graham, que morreu recentemente, que desde que quando começou o ministério até o final, com os 99 anos de idade, nunca se exaltou, nunca se envolveu em escândalo, em pecado, se manteve o mesmo homem humilde, sereno, que não buscou prêmio sucesso, mas alcançou milhões de almas para o reino de Deus. Vamos nos espelhar nesses homens e dar a eles a devida honra e a devida estima. Porém, não vamos bajular demais, idolatrar, porque podemos ser uma pedra de tropeço para esses homens de Deus. Vamos prosseguir. Subtópico de número 2. Valorizar a doutrina. Bons usos e costumes não são doutrinas em si, mas a boa doutrina bíblica leva homens e mulheres
a adotarem uma postura diferenciada diante dos homens e diante de Deus. A doutrina bíblica é imutável. Os usos e costumes podem mudar de uma geração para outra. Usos e costumes. Eu achei por bem abordar essa questão, porque a Assembleia de Deus, ela foi ensinada há 30 anos, 40 anos atrás, que usos e costumes eram doutrinas. Questões envolvendo cabelo, batom, esmalte. Meu amado, isso aí é costume, não é doutrina. A Bíblia fala do vestir com modéstia, com pudor, e isso é doutrina. Amém? Agora, homens interpretavam textos bíblicos a partir do seu ponto de vista, a partir da sua cultura. Então, eu não quero trazer aqui um discurso de liberal, que tudo é permitido, do contrário. Eu acredito que a sã doutrina bíblica, ela gera bons costumes, comportamento e postura diferenciada de homens e mulheres, tanto no falar como no vestir. Que é um exemplo, por exemplo, de usos e costumes adotado pela Assembleia de Deus nos anos 40, nos anos 50. Eu conheci homens com 80 anos, conheço, que na época deles, quando eles eram mais novos, era uso e costume usar o terno, o chapéu preto e um guarda-chuva, porque assim se vestia. Os irmãos, era o modo de vida da sociedade daquela época. Eu pergunto, isso era doutrina ou usos e costumes? Eram usos e costumes bons. Uso e costume muito bom. Chegar mais cedo, dobrar o joelho para falar com Deus. Usos e costumes bons. Chegar na igreja, guarda o celular, desliga o smartphone. Usos e costumes bons. Chegar na igreja, fica calado, em silêncio. Vai ali para adorar a Deus. Então, a sã doutrina, ela gera bons usos e costumes, mas usos e costumes não são doutrinas bíblicas. A doutrina bíblica, ela é imutável, ela não muda. O que era pecado para Deus lá no tempo da igreja primitiva, continua sendo pecado nos nossos dias. A graça, ela não é a porta aberta para o pecado. A graça e a justiça, a santidade, a pureza de Deus, elas andam juntas, meu amado. Então, a verdadeira doutrina, ela leva homens e mulheres a assumir um estilo de vida e uma postura diferenciadas, com bons hábitos, com bons usos e costumes sadios que edificam a igreja. A Bíblia condena a sensualidade, o vestir-se para provocar. A Bíblia condena o adultério. E vamos falar uma coisa. Já houve tempo e ainda continua que irmãos condenam uma calça jeans, mas não condena a calúnia, a fofoca, a mentira, a mágoa, o ódio, o rancor e a inveja dentro da igreja. Há distinção de pecado, irmãos? Há pecadinhos e pecadão? Para Deus tudo é pecado, irmão. Então, eu acredito que nós precisamos nos ater mesmo à sã doutrina. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra transforma o homem de dentro para fora. A religião transforma o homem somente do lado de fora. Aí nós vamos pegar alguém que tem a saia comprida, que tem o cabelo comprido, que não usa maquiagem, que não usa batom, que não usa esmalte, porque isso tudo é do diabo. Meu amado, vamos amadurecer, vamos evoluir, vamos ter uma vida santa. Mas não vamos ficar jogando pedra no telhado do outro, porque ele pensa diferente de mim, ele age diferente de mim e você não sabe.
De repente ele é um adorador verdadeiro e você está aí julgando a pessoa pelo estereótipo, pela aparência. Vamos prosseguir então na nossa lição? Subtópico de número 3. Valorizar a adoração. Adora-se a Deus pelo o que Ele é e por aquilo que Ele representa. Cada pessoa é livre para apresentar a Ele a adoração que julga ser a mais apropriada. Uma coisa é certa, cada um só pode oferecer aquilo que possui. Um coração quebrantado e humilde, Deus nunca desprezará. Pode até haver muita música na igreja e não ser adoração verdadeira. Nesse tópico, eu quero ressaltar que nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Há uma diferença entre adoração e louvor. Adorar a Deus é adorar por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é puro, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele é o amado da minha alma. Eu o adoro por aquilo que Ele é. E aquilo que Ele é independe daquilo que eu estou vivendo. Eu adoro a Deus independente das circunstâncias, se as coisas estão bem, se as coisas estão mal. Eu adoro a Deus se eu estou com saúde ou se eu estou enfermo. Eu adoro a Deus se as finanças estão bem, se as finanças estão mal. Eu adoro a Deus independente da circunstância. Ele é digno de toda adoração, porque só Ele é Deus. Esse trabalho que eu não faço por outra motivação que não seja uma expressão de adoração, de gratidão ao meu Senhor. Agora, o que é louvor? Você louva a Deus por aquilo que Ele faz. Agora, pode acontecer em dado momento na minha vida, na sua vida, que as maravilhas de Deus cessam, Ele não estará operando as maravilhas, pelo menos sobre a ótica humana. As maravilhas, os milagres, os sinais, os prodígios, eles podem cessar em determinado momento, mas ainda assim, eu adorarei ao Senhor. Você adorará ao Senhor. Precisamos aprender a valorizar a adoração. E o louvor? Eu louvo a Deus por aquilo que Ele faz. Se Ele me abre a porta de emprego, eu louvo a Deus pela porta de emprego. Se Ele me deu um casamento, eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu. Se Ele me deu filhos, eu louvo a Deus por aquilo que Ele me deu. A adoração, ela é incondicional. Ela independe das circunstâncias. O louvor é uma expressão de gratidão e reconhecimento por aquilo que Ele faz. A adoração é por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Cada um tem a liberdade de apresentar para Deus a sua adoração, aquilo que Ele julga ser a melhor adoração. Agora, na minha experiência, eu tenho observado, e eu tenho certeza que você também é inteligente e observou, que ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu descreio num adorador verdadeiro envolvido no pecado. Eu descreio num adorador verdadeiro envolvido com mentira. Eu descreio num adorador verdadeiro que não honra a palavra. Eu descreio num adorador verdadeiro que não vive em pureza, em novidade, em santidade de vida. Eu descreio num adorador verdadeiro que não tem comprometimento com o reino. Eu descreio num adorador que procura os seus interesses e não os interesses de Deus. Pode haver dentro da igreja muita música, muito louvor e pouca adoração. Nesses dias,
nós nos deparamos com vários cantores, e glórias a Deus, que temos cantores abençoados, consagrados, que não somente cantam, eles adoram a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Mas eu não sou inocente de não ter um pouco de bom senso ou discernimento de espírito para compreender que há muitos oportunistas na casa de Deus. Pessoas que fracassaram lá fora, que não deram certo lá fora e acham que vão se dar bem dentro da igreja. E a quem aplauda, a quem reverencie essas pessoas. O adorador, ele não busca sua glória, mas ele busca a glória de Deus e transmite a glória de Deus para os homens. O adorador, ele não busca o sucesso, o aplauso, o reconhecimento e a aprovação popular. O adorador, ele está comprometido em agradar aquele que o chamou, aquele que o vocacionou. Precisamos valorizar a verdadeira adoração. Eu adoro o meu Senhor Jesus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa, por aquilo que Ele fez por mim. Ele é o meu amado, Ele é o meu ouro, a minha prata, o meu tesouro, a minha riqueza, Ele é o meu galardão, Ele é a razão da minha existência, a razão do meu viver, Ele é tudo para mim. Meu amado, é por isso que o profeta dizia, ainda que o fruto da vide minta, que não haja gado no curral, ainda que tudo seja um momento de dificuldade, de aperto, que eu não veja as maravilhas de Deus, os sinais, os prodígios, as manifestações sobrenaturais de Deus. Ainda assim, eu me alegrarei e me exaltarei no Deus da minha salvação. Adoração é um estilo, é um propósito. Aquele que adora a Deus aqui, irá adorá-lo na eternidade. Amém? Encerramos aqui a nossa lição. Vamos orar? Eterno Deus, nós queremos te agradecer por mais esse trimestre, por mais esta lição. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados ao teu nome, pois só tu és digno. Meu Deus, ensina-nos a adorar ao Senhor por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa, por aquilo que o Senhor significa para as nossas vidas. Nós queremos adorar o Senhor independente das circunstâncias, independente do momento. Ensina-nos, ó Pai, a sermos trigo, a sermos separados, a termos bons costumes, bons hábitos, usos e costumes sadios, baseados e fundamentados a partir da sua palavra e da presença do teu Espírito Santo que nos conduz, que nos mostra o que é certo, o que é errado, o que podemos e o que não podemos fazer e como devemos nos postar, nos prontificar diante desta sociedade. Meu Deus, capacita cada professor, cada professora para ser um instrumento, para despertar a igreja que está desavisada, desapercebida, aqueles que estão no sono profundo. Prepara o teu povo, prepara o teu exército para a tua volta, para o soar da trombeta, para que todos possamos estar juntos naquele tão lindo e glorioso dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Pai, nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se Deus permitir, semana que vem estaremos abordando a primeira lição do segundo trimestre de 2018. Mas, em caso de arrebatamento, eu quero trazer para você uma certeza, que eu não estarei aqui
para ministrar a próxima lição. Mas me alegra o coração por ter a certeza e a convicção que você também não estará aí do outro lado para assistir, porque de repente, esta semana, nós podemos nos encontrar por sobre as nuvens. Uma coisa eu tenho certeza, eu vou te encontrar na eternidade e lá nós nos abraçaremos, adoraremos, exaltaremos e glorificaremos mais ainda o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, pois só Ele é digno. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.